Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso pequeno instante de estudo, aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, hoje com o item 3, Materialismo. E a pergunta 147 do Livro dos Espíritos diz assim: por que é que os anatomistas, os fisiologistas, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são, com tanta frequência, levados ao materialismo? E a resposta? O fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. A gente sabe que houve uma dissensão durante bastante tempo entre ciência e religião, na medida em que a ciência tentava observar os fatos e extrair de lá certas leis para repetir esses fatos na medida em que aquelas condições aconteciam. E a religiosidade, a espiritualidade, não obedece muito a essas leis de repetição. Você não consegue repetir em laboratório os mesmos efeitos. E aí houve uma dissensão entre religião e espiritualidade. Tanto que, num determinado momento, num determinado ponto, ser cientista era quase que inegavelmente ser materialista do ponto de vista de não acreditar em coisas sobrenaturais, em relacionamento com a divindade. Mas isso é um leve engano, porque na medida em que quanto mais a gente avança no conhecimento, mais a gente descobre que certas coisas estão ainda e vão continuar permanecendo um mistério. Não são explicadas pela ciência. Por mais que a ciência estude, avance, a gente tem conseguido grandes avanços na ciência, na medicina, em todos os campos da ciência humana, ainda assim a gente tem grandes lacunas, porque cada vez que quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que não sabe. E aí, para não confiar simplesmente na minha opinião, eu trouxe um pedacinho de um vídeo que eu já passei numa sessão anterior, quando a gente estava falando do Livro dos Espíritos, que é do Marcelo Geisel. Esse cara é um cientista brasileiro, renomado, ganhou um prêmio há um tempo atrás, e é bom e interessante ouvir a opinião dele a respeito do conhecimento. Eu estou muito interessado hoje em dia na questão do conhecimento, quanto a gente pode conhecer sobre o mundo. Então, uma maneira de você representar isso, metaforicamente, é você pensar que tudo que a gente conhece está numa ilha. E essa ilha é cercada pelo desconhecido. Tá? E à medida em que o conhecimento vai avançando, a gente vai desenvolvendo novos instrumentos, novas teorias e tal, essa ilha vai crescendo. Mas à medida em que ela cresce também a margem que ela faz, a fronteira, vamos dizer assim, que ela faz com o desconhecido. Ou seja, quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem. E essa questão está ligada profundamente com a questão de quanto a gente pode conhecer do mundo. Porque o ponto é que esse oceano do desconhecido, vamos dizer assim, ele em princípio é infinito. Ou seja, a gente, mesmo que o conhecimento humano aumente com o tempo, a gente nunca vai poder conhecer tudo sobre o mundo. Então a nossa visão de mundo é necessariamente incompleta. Então a gente tem que viver com essa sabedoria, que a gente nunca vai poder ter uma visão completa do mundo, o que não nos torna menos humanos, na verdade nos torna mais humanos e menos deuses. Bom, e por que eu trouxe essa questão à baila para a gente discutir? Porque aqueles que tentam se fundamentar na ciência para entender a espiritualidade, para entender as questões do relacionamento com a divindade, estão, na verdade, muito distantes de terem a razão de simplesmente estarem completamente bem construídos ou bem definidos que não existe espiritualidade, não existe o relacionamento com o divino. O conceito, e existem duas linhas diferentes em relação a esse aspecto. Existem os ateus, aqueles que negam a existência de Deus, eles simplesmente negam a existência de Deus, e tem os agnósticos. Os agnósticos
como não é possível comprovar a existência de Deus e nem comprovar a inexistência de Deus, eles ficam na dúvida. Eles aceitam ou não aceitam, dependendo do que virá pela frente, né? Essa posição do agnosticismo ela é muito mais séria do ponto de vista de verdade, porque na medida em que realmente não se é possível provar cientificamente a existência de Deus, as questões são hipotéticas, mas também não é possível provar a inexistência de Deus. Então também não é possível provar matematicamente, logicamente, cientificamente que Deus não existe. Então essa dúvida, essa questão está muito no nosso pouco conhecimento ainda, por mais que a ciência avance, e a gente, como disse o Marcel Geiser, assim, quanto mais que a gente avança, mais a gente descobre que menos sabe. Então é um paradoxo, porque quando me vem à cabeça aquela frase de Sócrates célebre, né? Só sei que nada sei, né? Se os filósofos dizem que só sabem que nada sabem, imagina nós, né? E aí a questão, de novo, a comparação, sempre me vem a comparação com a evolução de uma criança. Uma criança inicialmente tem a idade dos porquês, ela não sabe nada, então ela pergunta o porquê de todas as coisas, porque ela está ainda se abastecendo de conhecimento para poder tirar suas referências, do que pode, o que não pode, funciona, como funciona. Quando entra numa fase da adolescência e começa então rapidamente a ganhar conhecimento, passa a achar que sabe tudo. Então é muito comum você encontrar nos adolescentes uma postura bastante rude até em relação aos pais, porque eles sabem muito mais que os pais agora, porque agora eles têm conhecimento da ciência. Esse é um pouco do pensamento e da demonstração dos que são ateus simplesmente por serem ateus, porque acham que com pouco que sabem, e é pouco, porque se soubessem bastante, saberiam que não sabem tanto, né? O pouco que sabem se justifica nessa questão da existência ou da inexistência de Deus e, por consequente, da espiritualidade. Então, há de se considerar. E aí vai o tempo de cada um para poder discutir sobre essas coisas, né? Continuar um pouco mais aqui, tem alguns aspectos interessantes para a gente ver nesse capítulo ainda. A pergunta número 148 diz assim: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Né? E a resposta: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Quer dizer, a gente viu, quanto mais a gente estuda, menos a gente consegue comprovar que existe ou não existe espiritualidade. Então, a ciência nunca foi contrária, o espiritismo nunca foi contrário à ciência, muito pelo contrário. A gente vai ver no Livro dos Espíritos que o espiritismo apoia e espera que a ciência, no seu evoluir, na medida em que a gente vai descobrir coisas que até então a gente não conhecia, venham a comprovar aqueles aspectos que o espiritismo já trazia de antemão, sem muita comprovação, porque eram conhecimentos de espíritos mais avançados que nós, que são aqueles que instruem o trabalho e que têm uma capacidade de consciência e de entendimento das coisas superior também àquela que nós temos aqui ainda na Terra, né? E continua assim: o homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Quer dizer, o fato de você conhecer um pouco já te dá a grande valia que você sabe de tudo, que você já conhece tudo. Então existe um abuso do conhecimento. O verdadeiro cientista, ele parte sempre do pressuposto que nada é correto, que nada é verdadeiro. Ele vai experimentar através de exercícios, de experiências, para comprovar ou não comprovar determinados aspectos, determinadas hipóteses que são levantadas. E a partir daí ele constrói o pensamento. Ele não pode partir de um pressuposto ou de uma ideia pré-concebida. Um cientista, quando parte de uma ideia pré-concebida, ele vai tentar provocar a confirmação daquela sua hipótese. E não é esse o aspecto da ciência. O aspecto da ciência é testar se a hipótese pode ser verdadeira, para dela tirar uma conclusão. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria
e a esta atribuem todos os seus atos. No corpo humano, apenas vem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Quer dizer, basear a ciência na observação pura e simples e na nossa limitação de consciência para poder fazer essas observações é muito pobre, é muito pequeno ainda. Aquilo que não é visível não pode ser descartado, não pode ser desconsiderado. E por mais que a gente avance em instrumentação, em captação, a gente sabe que muitas doenças que não eram admitidas no passado, porque não se existia maneiras de se observar aquela situação, com o passar e com a evolução da ciência, a gente começou a ter exames mais apurados, que avaliavam não só a superfície, mas também o interior. Então a gente consegue avaliar hoje a constituição íntima dos órgãos para poder enxergar um pouco mais o detalhamento. Doenças que não eram conhecidas passaram a ser conhecidas à medida que a gente consegue avançar nos estudos. Se a gente ainda tem muito e descobre cada vez que a gente avança com a ciência, que o rombo é muito maior ainda, quer dizer, quanto mais a gente avança, mais a gente concebe que menos sabe, o que virá desse avanço de capacidade nossa de poder enxergar. E como disse o Marcelo Geiser, a gente precisa estar acostumado com a ideia de que a gente nunca vai conseguir entender tudo, porque o universo é tão grande, é tão magnífico, é tão misterioso, que, é lógico, isso não deve nos estimular no sentido de parar e não vamos mais pesquisar mais nada, a gente tem que continuar pesquisando, avançando, evoluindo com o nosso conhecimento, mas ter a consciência de que quanto mais a gente avança, mais a gente tem consciência do que menos sabe. Por causa disso, precisa continuar avançando e entendendo outras questões. Né? Continua assim o Livro dos Espíritos. Procuraram saber se alguma coisa restava e como não achavam nada senão matéria, na morte, né, naquele que morreu, né, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, que, portanto, a morte se seguia a aniquilação do pensamento. E aí vale lembrar novamente, para não ser repetitivo, as experiências de EQM, experiências de quase morte, que já vários cientistas estudam, no sentido de que mesmo com a aniquilação da vida física, com o parar do organismo, o corpo para completamente, ainda assim, através de um processo de ressuscitação, se consegue restabelecer a vida orgânica e a pessoa, a consciência que estava ali, que deveria naquele período de tempo em que ficou morta, porque nada funcionava, resgata lembranças, inclusive durante esse período em que ela ficou morta. Então a questão passa a ser: existe alguma outra coisa que não é aquilo observado na matéria que está sendo estudada, que continua viva, que continua consciente, que continua ali participando. Esse deveria ser o indício, a origem para que a gente pudesse continuar os nossos estudos. Alguns cientistas continuam nessa linha e vão estudar e continuam estudando esses aspectos, e outros simplesmente negam e tentam alegar qualquer tipo de justificativo. O texto continua assim: triste consequência se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão só para pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Lógico, se a gente partir do princípio que não existe nada além disso, nada justifica a moral, porque passa a fazer valer a lei da animalidade, que é o que pode mais, o que pode menos, quem pode mais chora menos. Então aquele que sobrepõe com a sua força vai extrair, obter tudo aquilo que precisa, tudo que pode, tudo que consegue, né? Independente de quem ele precisa ferir, quem ele precisa machucar, porque o que vale no final das contas é os benefícios que você consegue obter. A nossa própria consciência já diz que esse princípio não pode estar certo. Nós somos orientados, isso é um pouco do que a gente tem no cérebro de ser um ser espiritual, que isso não deve estar certo, né? Isso não pode ser verdade, porque significaria o aniquilamento e fazer uma vida animal como os animais fazem. Então a gente vai, abandona qualquer tipo de relacionamento, abandona qualquer tipo de vivência, porque já que eu vou procurar só a satisfação das minhas necessidades,
eu vou ignorar as suas, vou ignorar as suas, vou ignorar as dos outros, e pouco me importa quem eu fira, porque no final das contas o que eu levo dessa vida é aquilo que eu consigo experienciar e aquilo que eu consigo obter. Mas alguma coisa em nós diz que isso não casa, não combina, né? E aí o texto continua. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, construindo apenas opiniões individuais, pois que têm uma parte, em parte alguma, ainda formaram uma doutrina. E aí, esse aspecto da doutrina. Vou levantar um pouco assim, porque a gente fala que o Espiritismo é uma doutrina, né? Por que o Espiritismo é uma doutrina? Porque é um conjunto de conceitos que estabelece um relacionamento entre todas as coisas e justifica a existência em um pensamento filosófico, né? O conceito de doutrina é especificamente isso: conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político ou religioso ou econômico. Então, uma doutrina, ela tende a se completar em si. Esse pensamento materialista, ele não se torna uma doutrina porque ele não se justifica em todos os aspectos, ele deixa muita coisa de fora de solução. Ele olha simplesmente um aspecto da questão e ignora todos os outros aspectos, e por isso essa sensação de vazio que fica quando a gente considera essa questão do materialismo simplesmente materialismo pelo materialismo, porque muita coisa fica fora disso, fica sem explicação. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases em si, o germe de sua dissolução de membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se acaba com a vida, que é o que a gente acabou de dizer. O nada lhe infunde terror, que assim, simplesmente o nada, como é que se explica o nada, né? É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar do momento supremo, o momento da morte, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto do seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão um vácuo, tudo definitivamente acabado. E você imagina, né, o esforço de toda uma vida, né, de todo um tempo vivido, no sentido de adquirir conhecimento, de estudar, de formar família, de educar os filhos, de conviver com as pessoas, de construir, de elaborar, de fazer uma participação, de ter uma participação na sociedade, de fazer com que as pessoas tenham uma convivência melhor. Se a gente considerasse que a partir do momento da morte existe o nada e que por causa disso mesmo, tudo o esforço que você fez vai ser jogado fora, porque não tem por onde guardar, aquilo fica durante um determinado pouco espaço de tempo, as pessoas vão esquecer de você, porque é normal, a vida segue, e nada daquilo fica guardado, nada daquilo tem sentido. Isso meio que aniquila qualquer esforço que você possa ter na vida de bom entendimento, de tentar fazer um esforço de melhoria de vida, de melhoria da situação das pessoas da sua volta. Aniquila qualquer pensamento de bem, né? Mas, alguns dias em minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviveram. Essa questão, morri, vão esquecer de mim rapidinho. Nenhum vestígio, dentro de pouco, restará da minha passagem na terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos que eu beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo ruído pelos vermes. Isso é terrível pensar desse jeito, né? Aniquilação completa. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão do confio. Racionalmente, não é possível que isso seja desse jeito. A religião e todas elas dão esse aspecto ou da continuidade da vida, ou do porquê de se ser bom, mesmo que não exista o conhecimento da vida após a morte, né? Todas as religiões trazem algum benefício, alguma justificativa para dizer por que você tem que ser bem, tem que ser bom durante a vida. Porque existe uma compensação, sempre existe um prêmio no final, independente de que prêmio seja esse, né?
E a intuição traz para a gente que tem que existir alguma coisa para justificar todo esse esforço, toda essa questão. Mas uma existência futura vaga e indefinida não apresenta o que satisfaça o nosso desejo de positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma? Está bem, mas o que é essa nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado, indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. A gente viu já no capítulo anterior, falando sobre a alma, grande parte dessa confusão da maneira como se define a alma, né? A alma, existem vários conceitos para a alma. Quando a gente pensa, e essa grande vantagem, a grande diferença que o Espiritismo traz, o conceito do espírito como sendo um conceito de um ser que é imortal e que vai, a partir de cada existência, chamada reencarnação, adquirindo experiência e se tornando cada vez melhor. Por consequência, cada vida, a experiência de cada vida, leva para a vida seguinte uma bagagem de aprendizado, uma bagagem de vantagens daquilo que se fez de bom e também de aprendizado em relação aos erros que se cometeu na existência. Então, tudo passa a fazer sentido, tudo passa a ter uma justificativa muito maior, né? E o texto continua. Que é, porém, o que tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade como gotas d'água no oceano. E aqui a questão, a confusão de algum conceito de alma, né? O que se importa ter uma alma, se depois ela retorna ao todo e perde a individualidade. Porque esse princípio da alma está naquele conceito da alma que a gente já discutiu, que é uma parte da energia do todo que é colocada para a existência, e assim que termina a existência, essa energia retorna ao todo. Então a individualidade some. É o aniquilamento completo da individualidade, né? O que é diferente do Espiritismo. O Espiritismo considera que essa individualidade ela vai continuar evoluindo. A porção da energia que retorna ao todo é o princípio vital. É aquela parte da energia que é utilizada para que o espírito se manifeste na matéria. E não o todo. Existe alguma coisa, existe um outro componente, um terceiro componente nessa história, que não é energia, que não é matéria, mas que é a consciência em si, que a gente chama de espírito, que pré-existe e continua existindo depois da existência. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada. Diz também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus. Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? E aí é a concepção, é um questionamento em cima de algumas concepções da não existência da vida após a morte. Se simplesmente pelo fato de você ter sido bom durante uma vida, você ganhasse a possibilidade de ter uma vida sem nenhum esforço, só cantando louvores a Deus, muita gente será difícil de ser convencido com isso, né? Volta àquela história, você vai ficar na nuvem tocando harpa o resto da vida, para a eternidade. Talvez isso não seja tão interessante, talvez essa propaganda não seja tão boa, né? Era melhor então talvez o inferno, pelo menos você fica com outras pessoas, com amigos, conversando, sei lá, não sei, né? Então essa ideia não vence muito. A ideia do Espiritismo é um pouco mais ampla, um pouco mais inteligente que isso, na medida em que estabelece que tudo tem consequências, tudo tem razão de ser, e tanto o bem quanto o mal que estiver feito, existem consequências através da lei da ação e da reação. Então, que por isso é a vantagem se esforçar para fazer o bem, para poder evoluir, porque isso trará consequências para você na medida em que você se beneficiará do esforço feito nessa existência. Aí a continuação, as chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? Voltando a essa mesma questão, na medida em que a gente considera que a única existência define a posição futura, ou você foi uma beatitude, nuvenzinha branca, tocando ar o dia inteiro, de pijamão branco, ou foi para o inferno.
foi para as chamas do inferno. O que são essas chamas do inferno? Então, assim, também é fogo eterno? Quer dizer, será que haveria justiça se simplesmente a gente fosse condenado por uma única existência em que a gente errou, a ser considerado como culpado para todo o eterno, viver queimando? Significaria que o projeto divino não deu certo, porque se nós somos criaturas de Deus, Deus fez alguma coisa que era imperfeita e que tinha capacidade de errar, e um erro tão grave que ele não tivesse capacidade de recuperar desse erro. O próprio Evangelho recomenda para a gente, né, quantas vezes a gente deve perdoar a um inimigo, né, alguém que nos fere, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quer dizer, inúmeras vezes. Se ele pede que nós façamos isso em relação aos nossos inimigos, por que Deus, nosso Pai, não tem a mesma medida para conosco? Permitindo com que a gente erre, porque Ele sabe que no final das contas, somos seres perfectíveis, somos seres que têm capacidade de fazer o bom, de fazer o correto, e que um erro não pode ser aniquilado simplesmente definindo a eternidade vivendo no inferno. Não casa muito essa ideia com a presença de Deus, né? E aí tem uma historinha, um grupo de pessoas morreu, São Pedro recebeu as pessoas e disse o seguinte, falou assim, vocês estão no limite, tanto para ir para o céu quanto para ir para o inferno, e só que eu quero que vocês entendam qual é a diferença entre um cenário e o outro. Então vou levar vocês para entenderem o que é o inferno. Então levou esse grupo de pessoas, então tinha um grande salão, com uma panela enorme no meio do salão, com uma sopa com cheiro delicioso, uma cara deliciosa, quentinha, fumegante, cheia de grades em volta, e umas colheres de cavos muito compridos colocados dentro dessa sopa. E as pessoas desesperadas se estapeando, que cada uma queria pegar a pá no lugar, queria pegar a colher no lugar. Quando pegava a colher não conseguia comer, porque a colher era muito grande, não conseguia derrubar a comida na boca, sujava, queimava todo mundo, e todo mundo brigando. Nossa, realmente, isso é um inferno, né? Isso é um problema sério. Como é que as pessoas, né, você imagina viver esse tempo, o tempo todo, né, com fome, com a comida à disposição, não conseguindo aceitar a comida, ainda tendo que brigar com todo mundo para tentar comer e continuar com fome, porque ninguém conseguia comer, porque as colheres eram muito grandes, né? Falou, ok, então agora eu vou mostrar para vocês o que é o céu. Tira essas pessoas de lá e leva para um outro lugar. E nesse outro lugar, a mesma cena, um grande salão, uma panela com comida deliciosa, cheirosa no meio, grades em volta, as pessoas em volta, mas todos brincando, dando risada, conversando. Ué, não entendi qual é a diferença. Então, se aproxima um pouco mais. E se aproximando um pouco mais desse grande panelão que estava lá dentro, as pessoas colocavam a comida na colher, de cabo muito grande, e ofereciam a comida para a pessoa que estava do outro lado da panela. E a pessoa comia. De maneira que todo mundo se revezava, todo mundo comia, porque todo mundo se auxiliava. E aí ficou clara a diferença. Então, céu e inferno não se trata de uma diferença de lugar geográfico, não se trata de uma diferença de ser melhor ou de ser pior, mas sim da predisposição das pessoas que ocupam aquele lugar. Remete àquela história do copo meio cheio e meio vazio. Depende do olhar que você faz em relação àquilo. Céu e inferno está muito mais no sentido de como a gente se dispõe em relação ao que nos é oferecido, né? A Terra pode ser, esse nosso momento, a nossa existência encarnada, pode ser o céu ou pode ser o inferno, dependendo do como a gente age, como a gente usa os benefícios, os recursos que a gente tem à mão. Continua o texto, diz assim, a própria igreja lhes dá esta última significação, mas então, que são aqueles sofrimentos? Que é o que a gente acabou de discutir. Onde esse lugar de suplício, numa palavra, o que é que se faz? O que é que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera? Dizem que jamais voltou alguém de lá para dar informações. É erro dizer que a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, mas pelos fatos. E essa é a grande questão. Principalmente as pessoas que não conhecem muito o Espiritismo, consideram que a missão, o objetivo do Espiritismo é provar a existência da pós-vida.
é provar que existem, que a vida continua. Isso é um erro. O Espiritismo não tem por objetivo provar que a vida continua. O objetivo do Espiritismo é dar para a gente conhecimento e mecanismos de maneira que a gente possa direcionar a nossa vida presente. A comunicabilidade com os espíritos, quer dizer, o relacionamento com a espiritualidade, está muito mais no sentido de ouvir a opinião daqueles que já partiram e que trazem informações para a gente, dizendo que a vida continua e que por causa disso devemos tomar mais cuidado, mais carinho com o que fazemos na vida presente, porque isso trará consequências para a gente no futuro. A missão do Espiritismo é dar ferramentas para que a gente possa continuar evoluindo e não ficar simplesmente considerando, esperando e olhando para a espiritualidade, esperando que eles resolvam os nossos problemas. Nós devemos aprender como é que nós resolvemos os nossos problemas antes que eles se tornem tão graves que a gente precise de ajuda da espiritualidade total. Continua assim: graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções e cumulem enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, todas as peripécias da nova vida, que lá vivem, e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e desméritos, que é a lei da ação e da reação. Haverá nisso alguma coisa de antirreligiosismo? Muito ao contrário. Portanto, os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios, a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele está aí, é porque Deus o permite, e permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos conduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. E eu trouxe um videozinho que na verdade é um pedaço do filme do Bezerra de Menezes, que é uma discussão, um discurso de Bezerra de Menezes contra o materialismo. Vamos ver. Peço licença para uma breve intervenção, se possível. Bezerra, continuo ateu. E não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, de ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários, daqueles que largaram o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos chamados sensitivos, que reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas. E, juntamente com esta relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos, de sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, de observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, de estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritos aceitem o repto. Sim, meu irmão.
se é que posso chamá-lo, meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver. Os desesperados da alma, a quem tenha sido restituído a paz do coração. Aqueles irmãos nossos que a morte levou seus entes mais queridos e enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade e a paz? E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo? Acontece isso, irmão. E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus seres mais queridos, e que enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com esperança? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor, de desespero ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes, que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quinhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Ah, amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, e eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio existencial. O que fica é um vazio espiritual. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação. E nós, espíritas, aceitaremos o rapto.